Ouvintes da Santa Cruz FM, João Alex, muito bom dia. Estamos girando pela cidade. Eu falo aqui direto da Clínica Trairi. Hoje vamos falar sobre saúde da mulher. Dia 28 de maio, a última quarta-feira, foi o Dia Internacional dedicado, à saúde da mulher, para lembrar, os cuidados que as mulheres devem ter junto à sua saúde. As mulheres que têm maior incidência de câncer, de mama, de colo de útero, são os cânceres mais comuns nas mulheres, e a gente vai trazer mais detalhes a partir de agora, falando um pouco sobre isso, ao lado de doutora Lúcia Emanuele, ela que é enfermeira, que atende aqui na Clínica Trairi, que vai trazer mais detalhes. Doutora, qual a importância de uma data como essa, dia 28, essa lembrança da mulher ter os cuidados com sua saúde? Bom dia. Bom dia a todos. É de extrema importância porque a saúde da mulher, eu costumo falar que é algo muito sensível, Tudo pode alterar essa saúde, esse bem-estar da mulher. E é realmente para uma questão de conscientização, Porque infelizmente, ainda é visto como um tabu, porque passa pela sexualidade da mulher também. Então, ela pode encarar como um tabu, pode ter vergonha, pode ter o medo da dor em algum exame. Então, existir uma data como essa é importante justamente para que a gente possa falar mais sobre e essa informação ela possa chegar cada vez a mais mulheres. E assim elas possam aderir tratamento, aderir exame preventivo, que vai prevenir uma situação mais difícil de saúde lá na frente. Também pegando o gancho nisso, doutora Lúcia, o câncer de colo de útero e o da mama realmente são os mais comuns nas mulheres? Exatamente, eles são os mais comuns, por isso que nós temos um foco especial nesses dois tipos, porque quando descoberto mais cedo, é mais fácil, mais simples de tratar. Então, eles são os mais prevalentes. O Instituto Nacional do Câncer ele já prevê 20 mil casos anuais de câncer de colo de útero, principalmente. Então, assim, é realmente um assunto que a gente precisa debater, precisa falar sobre e conscientizar essas mulheres a buscarem um atendimento especializado. A senhora fala de atendimento prévio quanto antes. Quais tipos de exames fazem esse diagnóstico? O exame do preventivo, que é popularmente falado como o Papa Nicolau, ele é com foco no câncer de colo de útero. Então, o Ministério da Saúde ele nos indica que as mulheres a partir de 25 anos, com vida sexual ativa, até mulheres de 64 anos, busquem esse atendimento. Ele deve ser feito por 2 anos seguidos, anualmente. Se tiver tudo bem com a saúde da mulher, ela pode ficar liberada para fazer a cada 3 anos. Então, o Papa Nicolau é o exame que realmente vai chegar e vai identificar se existe alguma lesão no colo do útero dessa mulher, que pode ser ou não o câncer, Porque o câncer, antes dele ser câncer, ele é uma feridinha lá no colo do útero. E aí, se não tem uma intervenção, se não é identificado, essa feridinha ela vai evoluindo até realmente se tornar um câncer propriamente dito. A senhora fala de ferida. Essa ferida a mulher, ela sente ou ela muitas vezes é perceptível que só no exame realmente é descoberto? Exatamente, esse é o problema. Ela não sente. No início, não tem manifestação, não tem sintoma, que a gente fala. Então, ela não sente. Por isso que é importante o preventivo, o Papa Nicolau. Porque quem vai ver é o profissional. A gente consegue, às vezes, enxergar olho nu e realmente são alterações celulares. Então, só vai dar para saber se tem algo quando o resultado do exame sair. Ela não sente, ela vai sentir, ter sintomas como, por exemplo, um sangramento anormal, como se fosse uma menstruação contínua, fora daquele período estabelecido. Pode ter dor, dor na relação sexual é bem incomum, perda de peso, mas esses sintomas eles só vão surgir realmente em estágios mais avançados do câncer. Aqui na clínica a senhora realiza esse tipo de atendimento, é isso? Exatamente, eu realizo o preventivo e também o exame das mamas, o exame clínico, que é para a prevenção do câncer de mama. A gente faz junto, quando a paciente chega, nós conversamos, a gente entende o histórico familiar também da paciente, porque é muito importante. Às vezes a mãe teve câncer, ou a avó, então a gente tem essa atenção maior. E aí eu faço o exame clínico das mamas e também a coleta do Papa Nicolau. E aí, se for necessário, encaminha para um serviço de maior complexidade. Agora, doutora, a senhora fala justamente que essas doenças, inclusive no preventivo, são descobertas também doenças sexualmente transmissíveis. Então, também tem esse olhar para esse cuidado também. Exatamente. Quando nós fazemos a coleta da amostra do colo do útero, é uma análise microscópica. Então, lá a gente consegue identificar alguns micro-organismos que podem causar infecção sexualmente transmissível, como, por exemplo, da tricomoníase. Lembrando que não é o foco do preventivo, o foco é a prevenção oncótica de câncer,
mas ele também é possível de chegar nesse diagnóstico. Além de que as infecções sexualmente transmissíveis também é possível identificar a olho nu, porque elas têm sintomas característicos. Um corrimento mais esbranquiçado, esverdeado, a mulher pode relatar, né, um prurido, uma coceirinha diferente. Então, dá para juntar tanto o resultado do exame como a observação clínica mesmo da paciente. Doutora Lúcia, falando um pouco sobre tabu, né, como a senhora dizia lá no início, né, muitas mulheres não procuram o sistema ou por medo, ou por alguma falta de informação, algum tabu realmente. O que dizer a essas mulheres sobre a importância, né, de estar periodicamente fazendo um exame como esse? Eu entendo o tabu. Primeiro de tudo, eu entendo. Eu atendo mulheres diariamente que vêm com vergonha, né, de fazer o exame, porque é um exame muito íntimo. Tem mulheres que falam, eu não fico desse jeito nem para o meu esposo, né, eu vou ficar para uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. E esse medo trava, né, esse medo, essa vergonha de se expor, tem esse travamento, mas que eu costumo falar que é sobre saúde, né? Se a mulher ela não cuida da saúde dela, pode desandar. E aí depois fica muito mais difícil da gente tentar fazer alguma coisa. Então, assim, é compreensível, mas a gente precisa realmente desfazer esse pensamento, porque depois fica muito mais difícil da gente oferecer saúde para essa mulher e a vida a gente só tem uma, né? Tem que tratar. Doutora Lúcia, atende qual periodicidade aqui na clínica? Eu atendo todas as terças e sextas pela manhã. Então, toda terça e sexta eu estou aqui. E, assim, pode marcar, né, ter o agendamento, mas eu fico a manhã inteira. Então, se surgir alguma demanda, eu atendo sem problema nenhum, sem estar marcado também. Doutora Lúcia Manoela, a gente quer agradecer sua participação. Deixa um último recado aí para as mulheres que estão nos acompanhando, né, para esse cuidado com a saúde. Bom, primeiro, muito obrigada, certo? Obrigada pelo espaço para poder falar sobre isso. Mas eu queria realmente deixar essa mensagem de conscientização, porque a saúde da mulher é muito sensível. Nós, mulheres, né, a gente precisa realmente se cuidar. E quando eu falo mulheres, porque a gente está falando sobre isso, mas o ser humano ele precisa se cuidar. Então, que vocês possam, né, abraçar, entender o corpo de vocês, conhecer o corpo de vocês, porque o nosso corpo ele dá sinais, né? Ele dá sinais de que não está bem. E antes de que esses sinais apareçam, é importante que a gente esteja ali sempre fazendo um exame de rotina, um acompanhamento. E caso surja, né, sintomas que você veja, peraí, eu não senti isso antes. Então, que busque um atendimento especializado, com profissionais que são capacitados para isso, porque a saúde realmente a gente precisa cuidar direitinho. Agradecemos mais uma vez a doutora Lúcia Manoela, né, todo o pessoal aqui da Clínica Trairi, informações importantes, né, sobre a saúde da mulher. Todos devem ficar ligados, né, com relação aos cuidados com a saúde. Voltamos aos estúdios.